Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos começando mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Lição que será ministrada no dia 6 de agosto de 2023. Quero aproveitar para te fazer um convite. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, CEADEB TV, e se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. E você que quiser participar, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para que a gente possa cada dia mais melhorar. No final da nossa aula, nós vamos disponibilizar os slides que nós estaremos usando na aula de hoje. Quero já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, a sua esposa Emanudes, a sua família, por esse trabalho tão brilhante à frente da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui da Bahia. Como é bom poder estar junto de um homem tão abençoado e abençoador. Jovem, você que está acompanhando as lições bíblicas desse trimestre, sabe que o tema geral do pastor Silas Queiroz, que é o comentarista, sejam firmes, ensino sábio e caráter santo nas cartas pastorais. Vamos então para a nossa lição. A nossa lição tem como tema principal deste domingo, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Eu vos lembro que o nosso intuito aqui não é exaurir toda a discussão em torno do tema. Não, essa não é a proposta. A proposta é te trazer uma luz em cima do que está sendo ministrado, do que está sendo escrito, para que você possa dirimir as dúvidas na hora da tua aula. Qualidades pessoais essenciais para os diáconos, e o texto principal encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. E o resumo, então, da nossa lição deste domingo: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Você tem sido responsável com a chamada que Deus te fez? Você tem sido responsável enquanto cristão, como jovem da igreja? Como tem sido a sua postura e o seu comportamento? Esta lição vai nos trazer a uma reflexão quanto à importância de sermos responsáveis com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. O texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 8 até o versículo de número 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Esta leitura bíblica inicial, é bom que o professor sugira a um aluno que faça esta leitura e para que a sua aula se torne mais participativa. Lembre-se que o professor não é aquele que sabe tudo. Um bom professor é aquele que, além de saber o conteúdo, ele permite que os seus alunos participem da aula, dando sugestões, dando opiniões. Afinal de contas, ninguém é tão sábio que não possa aprender. E ninguém é tão nécio que não deixe de ensinar.
Esta é uma sugestão que eu costumo fazer em sala de aula. Colocar os alunos para participarem da leitura bíblica. A vantagem é que os alunos não fugirão do tema, muito menos o professor. Vejamos então o que propõe o comentarista, o pastor Silas Queiroz, na introdução desta lição. Nesta lição, estudaremos a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, o diaconato. Veremos que a principal distinção entre o presbítero e o diácono, ao primeiro cabe ensinar a igreja, enquanto ao segundo é dada a missão de cuidar de questões temporais, como as assistência aos necessitados, como na igreja em Jerusalém. Atos 6, versículo 1 ao versículo 6. A nossa lição ela está dividida em 3 partes. A primeira parte fala sobre o ministério diaconal. A segunda parte fala sobre as qualificações dos diáconos. E a terceira parte da nossa lição, e última parte, fala sobre a referência às mulheres, sempre olhando para o texto que Paulo escreve da carta ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira missiva. Então, vejamos a primeira parte, como está estruturada da nossa lição. O ministério diaconal. Essa primeira parte tem 3 subtópicos. Esse primeiro subtópico fala sobre a origem dos diáconos, como é que se deu a consagração, a separação desses homens lá na igreja primitiva, como é que a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus ela trata esse assunto. Já o segundo tópico da primeira parte, um duplo ministério, e o terceiro tópico dessa primeira parte, bispos e diáconos. O primeiro tópico da nossa primeira parte da lição fala sobre a origem dos diáconos. Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, de acordo com Atos 1, 6, versículo 1 ao 6, na igreja liderada pelos apóstolos. Neste colégio apostólico, o pastor Tiago, irmão do Senhor, era ele que era responsável por dirigir e pastorear a igreja de Jerusalém. Mas observa o que é que o escritor lucano, o doutor Lucas, ele vai falar. Lucas narra que, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Escute isso aqui. A princípio, houve um certo desentendimento entre as mulheres dos irmãos gregos com as mulheres dos irmãos judeus, e no caso, as viúvas, e aqueles irmãos gregos, eles considerados helenistas, eles estavam sentindo preteridos em detrimento da questão das irmãs judias. Então, partindo desse princípio, vai haver uma certa discussão. E os apóstolos vão precisar parar de imediato para solucionar aquela situação. Eu já queria te dizer que algumas coisas das nossas vidas nós não podemos postergar. É necessário que se pare para solucionar o mais rápido possível. Aquela frase célebre que diz: não deixe para depois o que pode fazer hoje, é uma grande verdade. E a igreja primitiva, então, parou para analisar o que estava acontecendo. Era um certo divisionismo entre judeus nativos, que falavam aramaico, e judeus não nativos que haviam se helenizado e falavam a língua grega. Essa discussão foi salutar. Foi salutar porque algo estava acontecendo no seio da igreja que não ajudava, que não cooperava. Então, os apóstolos param, reúnem-se para solucionar. Então, a gente percebe que, de acordo com Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo número 6, a gente vai ter, muito embora não esteja claro lá a consagração dos diáconos, mas a instituição do serviço diaconal dentro da igreja. Assim surge a necessidade de instituir 7 varões como auxiliares para servirem às mesas,
enquanto os dirigentes espirituais, os apóstolos, perseveravam na oração e no ministério da palavra. Sabe o que é interessante disso aqui, irmãos? Que não foi apenas a escolha de 7 homens quaisquer. Foram 7 homens cheios do Espírito Santo. Nós entendemos que um pastor, que um obreiro, que um diácono, que um presbítero, que um evangelista, um porteiro, ou quem sabe um líder de círculo de oração, uma dirigente, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. E para serem cheios do Espírito Santo, eles necessitam do batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado e tem a sede, o desejo, e sabe que foi chamado para servir a Deus no Santo Ministério, ore, busque, fale para Deus. Certamente Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Essa é a vontade dele, que a igreja busque, que a igreja clame. Na medida que clamamos, o Senhor nos atende. 7 varões, então, Estevão e mais 6 irmãos foram levantados para servirem os demais irmãos da igreja primitiva, enquanto os apóstolos estavam focados na oração e na pregação da palavra. Assim se dá a origem dos diáconos na igreja. O segundo tópico da primeira parte, um duplo ministério. Mesmo Lucas, não usando o substantivo diáconos, aquele que serve, admitimos que ali se deu a instituição dos diáconos. O verbo diaconeu, servir, que aparece no versículo 2, ele mostra que tanto esse verbo como o substantivo diáconos fazem referência a alguém que serve a igreja. Tanto o presbítero como o diácono têm o papel de servir a igreja. O presbítero na ministração da palavra, no ensinamento, na educação espiritual dos crentes, dos novos membros, e o diácono serve a igreja nos serviços sociais e outros que surjam administrativamente no seio da igreja. Ora, a síntese é, tanto o presbítero quanto o diácono são servos, diáconos, no sentido comum do termo. Contudo, o primeiro serve a palavra, o segundo as mesas. Não ache que você está sendo denegrido a imagem pelo fato de ser um diácono, pois aqueles que servirem bem, a Bíblia nos deixa claro, eles poderão alcançar posições superiores. Você está sendo provado. Jovem, você que está na igreja e que às vezes tem uma função na igreja, é músico, é regente de grupo, ou quem sabe estaria ajudando o pastor, o superintendente da congregação, não ache que há demérito nessa função. Para o diácono, não há demérito algum em ter que fazer o serviço administrativo, receber um visitante, receber os irmãos da porta da igreja com um sorriso, com um abraço fraterno, com uma boa educação. Isso é bom, é salutar para o desenvolvimento da igreja. Mas vejamos que enquanto o diácono serve as mesas, os presbíteros têm a função de servir espiritualmente a igreja. Há a grande questão a se analisar aqui será se todo diácono amanhã será um presbítero? Ou será se todo presbítero continua sendo um diácono? Eu vos asseguro que nem sempre um diácono pode ser amanhã um presbítero, um evangelista, um pastor, mas eu explico por quê. Alguns diáconos, eles têm o chamado para servir. Alguns diáconos não têm ainda o ministério da palavra. E para um presbítero, para um ancião, para um evangelista, para um pastor, é necessário que haja essa chamada para ensinar, essa aptidão. E todo presbítero, todo pastor é um diácono? Sim,
Porque, além de servir espiritualmente a igreja, há uma responsabilidade para esses cargos de servirem os irmãos também socialmente. Aquele papel que o diácono faz, o pastor pode e deve fazer também. Afinal de contas, nós pastores somos os exemplos para esta geração de jovem que está chegando. O terceiro tópico da primeira parte da nossa lição fala sobre bispos e diáconos. Como já vimos, Paulo instituiu presbíteros das diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Como é bonito, irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação aonde chegava em fundar uma nova igreja. Não é porque ele pensava em si, ele pensava na expansão do reino, na expansão do evangelho. Hoje em dia, infelizmente, alguns homens de Deus que têm o ministério da palavra, que pregam bem, alguns até que cantam bem, na primeira oportunidade que têm, eles saem do ministério que fazem parte para começar um novo. Em alguns casos, o que se atesta é que eles estão visando o lado do lucro financeiro. Porém, nós que fomos chamados para fazer a obra, não podemos perder de vista que somos servos do Senhor e o nosso maior patrimônio não está aqui na terra, está no céu. Foi isso que o próprio Jesus garantiu ao apóstolo Pedro. Pedro perguntando, ele disse: Pedro, ninguém que tenha deixado pai, mãe, por amor de mim, vai ficar sem receber. Aqui na terra, vai receber 100 vezes mais. Mas no porvir, receberá a vida eterna. A nossa maior recompensa não está aqui. Ela virá quando nós estivermos morando com o Senhor eternamente nas mansões celestiais. Vê-se, portanto, que os ministérios locais foram constituídos por bispos ou presbíteros responsáveis por dirigir e ensinar a igreja, e por diáconos e auxiliares para as questões administrativas ou temporais, conforme a necessidade de cada comunidade. Imaginem a nossa convenção. Nós temos hoje mais de 600 mil membros em toda a Bahia. Imagine que o pastor Valdomiro tivesse que pastorear todas essas ovelhas ao mesmo tempo. Seria impossível. Por esta razão, a nossa igreja adota os pastores de campos, de cidades. E aqui dentro da nossa capital, a nossa igreja tem os pastores setoriais e os pastores auxiliares, para que isso facilite a administração como um todo da igreja e os problemas sejam resolvidos mais facilmente. Graças a Deus que nós temos esse entendimento e a nossa igreja tem avançado e crescido muito pela forma como ela está sendo gerida. Deus continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro. Já a nossa segunda parte da lição, ela vai falar sobre as qualificações dos diáconos. Como eu falei anteriormente, a escolha daqueles homens não foi a escolha apenas de homens que tinham influência, que eram homens que sabiam entrar e sair. Além de ter essas habilidades, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Estamos vivendo uma época em que os influenciadores digitais estão em moda, estão em voga. E volta e meia a gente encontra na internet algumas relíquias, podemos assim chamar, porque alguns desvios doutrinários, porque alguém está assumindo um papel pelo qual não foi chamado por Deus. Mas vejamos então quais são as qualificações dos diáconos. O primeiro tópico dessa segunda parte da nossa lição, diferença determinante. O segundo tópico dessa segunda parte, da mesma sorte. E o terceiro tópico, completando o rol. Primeiro tópico, diferença determinante. Entre as qualificações dos presbíteros, pastores locais e dos diáconos, há uma diferença determinante. A aptidão para ensinar.
Eu me recordo agora que quando eu fui consagrado a presbítero, alguém olhou para mim, depois da consagração, bateu nas minhas costas, me parabenizou e disse: varão, você está crescendo. De imediato eu falei: não, meu irmão, não estou crescendo. Pelo contrário, eu estou diminuindo. Sobre os meus ombros agora pesa uma grande responsabilidade. Entre todas elas, eu diria que a de ensinar é a maior de todas. Eu preciso agora ir para a igreja sempre preparado, com uma palavra, com uma ministração, porque caso ocorra ausência do pastor ou de algum líder superior que não possa estar por alguma necessidade, eu tenho que estar preparado. Enquanto o membro, de forma geral, não tem essa preocupação, o líder de jovens, o professor da escola bíblica dominical, o diácono, ou presbítero, ou pastor, precisam estar preparados. Algumas classes de escola bíblica têm professores que fazem um rodízio. A cada semana, um professor dá aula. E tem alguns professores que não estudam a lição quando não é o dia dele dar aula. Eu acho temerário. É necessário que o bom professor estude todas as lições. Vai que no sábado à noite, aquele teu colega de sala não pode dar aula. E ele faz uma ligação pedindo para que você dê esta aula. Você precisa estar apto para que no domingo pela manhã esteja preparado para que seja uma boa aula. Então, para os presbíteros, é necessário que haja uma aptidão para ensinar. E não basta só a aptidão. É preciso que haja esmero, é preciso que a pessoa se esforce, é preciso que aquele que vai ensinar, além de ler a Bíblia, ore, busque a Deus, a interpretação, a revelação da palavra, a inspiração da mesma, e tem alguns livros bons que lhe ajudem. Uma boa enciclopédia bíblica, um bom dicionário bíblico e até livros que falem desse tema. Isso, com certeza, vai facilitar para que a sua aula seja uma boa aula. Então, aos presbíteros tem essa diferença determinante. Já o diácono é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, como nos assuntos do templo, na arrecadação de finanças e donativos e na assistência aos necessitados. Enquanto o pastor, o presbítero, se preocupa em estar ministrando, estar dirigindo a igreja, estar dirigindo o culto, né? Porque essa é a função principal dos mesmos, ao diácono ele precisa estar atento para essas tarefas que surgem administrativamente. A arrecadação de finanças é o diácono que tem a incumbência de quando o pastor ora e alguém canta para que sejam arrecadadas as ofertas, dízimos e ofertas da igreja, essa é uma tarefa do diácono. Ele faz essa coleta e depois ele é responsável pela contagem para que possa, então, esses valores chegarem às mãos dos tesoureiros. Além disso, existe aquela questão relacionada com assistência social aos necessitados. Cabe a um bom diácono estar preocupado com essa situação da igreja. Tem casos que o pastor na igreja só vai ter ciência se o diácono estiver atento e ele fizer, então, essa comunicação com o pastor para que o pastor tenha a ciência. Às vezes o pastor está tão atarefado com situações administrativas da igreja, o pastor está tão atarefado com outras questões da igreja, e ao diácono cabe passar essa informação para ele, sabendo qual irmão está com dificuldade, qual irmão que está enfermo, naqueles casos do irmão que está impossibilitado de ir à igreja para participar da Santa Ceia. Essa é uma função do diácono. Uma vez que os pão e o vinho já foram orados e abençoados, santificados, cabe ao diácono pegar esse material da Santa Ceia para levar até aqueles que não podem estar na igreja. Essa é uma função dos diáconos.
E é bom que se diga que o diácono não tem ainda aquela autonomia para orar pelo pão e pelo vinho, mas uma vez que já foram orados e abençoados, ele pode e deve atender a necessidade desses irmãos. Um casal de pessoas que não são crentes, que chegou à igreja, um bom diácono está atento, preocupado em ser o cartão de visitas da igreja, receber com um sorriso lépido no rosto, com a vontade de servir, para que aquelas pessoas que estão visitando se sintam motivados a voltarem às nossas igrejas. Existem alguns diáconos que são referência, que são exemplos, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, aqueles já com uma certa idade que são diáconos, e aqueles jovens que têm chegado agora com todo vigor, com toda alegria, com a vontade de servir a Deus. Já o segundo tópico dessa segunda parte da nossa lição, da mesma sorte. A expressão da mesma sorte, Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros. Honestidade. Honestidade é uma palavra que nos dias atuais parece que está fora de moda, principalmente no mundo em que vivemos. Quantas pessoas desleais, quantas pessoas agindo de má fé. É necessário que o diácono seja honesto, honesto na palavra, honesto no trato, honesto no seu trabalho. É necessário que esse diácono atue com honestidade onde quer que ele chegue. Por quê? Porque ele está sendo observado, ele está sendo provado. E na medida que ele está sendo provado, com certeza, passando por esta prova, logo ele vai ser promovido, porque ele passou pela prova e o resultado foi excelente. Então, meu irmão, não desanime, cuidado. A honestidade é uma das características, um dos adjetivos que eram solicitados pelo apóstolo Paulo quando ele encaminha essa carta para o pastor Timóteo. Honestidade. O diácono precisa ser um homem de palavra, não de língua dobre. Aquelas pessoas que mentem, que não conseguem garantir aquilo que falam. Elas dizem uma coisa em pé e não garantem sentadas. Cuidado com a frase diabólica que diz que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Isso a gente sabe que não procede de Deus. O diácono precisa ser homem de palavra. Se ele diz que ele vai estar na igreja, ele vai. Se ele diz dentro de casa que vai a algum local, ele precisa ir, ele precisa cumprir. Lá em casa eu tenho muito essa preocupação e converso sempre com minha esposa a respeito da palavra que nós empenhamos os nossos filhos. Se eu disser para eles, vamos à praia, eu cumpro. Se eu disser, esse final de semana nós vamos ao shopping, eu vou, porque eu estou sendo observado por eles. Cuidado. Tem pessoas que dizem assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Este diácono não pode agir desta forma. Ele precisa ser homem de palavra. Observem que o apóstolo Paulo está tão preocupado na orientação dos jovens obreiros lá da igreja de Éfeso, que além da preocupação com a ortodoxia, que é a doutrina correta, a gente percebe nas entrelinhas do que Paulo está aconselhando ao jovem obreiro sobre a ortopraxia, que é a conduta correta. Todo bom obreiro precisa agir de forma correta. Tenha a palavra. A expressão não dada a muito vinho costuma suscitar muita discussão. Há aqueles que aproveitam essa expressão para dizer que o apóstolo estava recomendando ao pastor Timóteo quanto à questão do ingerir bebida alcoólica, fermentada. E há quem pegue o texto lá de João, no capítulo 2, das bodas de Caná da Galileia, para dizer que o Senhor transformou água em vinho, atestando que pode se beber. Todavia, eu vos convido a lembrar
que a palavra vinho no grego é oinos. E esta palavra, ela pode ter duplo sentido. Pode se referir à bebida fermentada, como ao suco natural da uva. Depende do contexto em que ela estiver inserido. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não é bom que o diácono seja dado a muito vinho, no caso suco, pela questão da glutonaria. Como é feio alguém que não tem controle da alimentação. Talvez você já tenha participado de um aniversário, de um casamento, e quando chegou lá percebeu que alguém não tinha controle. Alguém comia demais, alguém se alimentava demais. Mas um bom diácono, é bom que em casa ele tenha esse autocontrole, ele saiba o momento de comer, a hora de comer e a quantidade que deve se comer. Não esqueça, você está sendo avaliado. E geralmente aquilo que se faz em casa termina se fazendo na rua, de forma involuntária. E não é isso que queremos. O que nós esperamos de um bom obreiro é que ele tenha uma postura exemplar, que ele seja irrepreensível. A terceira parte da nossa lição, ou o terceiro tópico da segunda parte, completando o rol. Assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Cuidado, meu irmão. Cuidado no seu trabalho. Cuidado em casa. Cuidado na igreja. Às vezes o obreiro é seduzido pelo adversário para que ele mexa no dinheiro das viúvas, dos órfãos. Porém, saiba de uma coisa: o dinheiro que é arrecadado com dízimos e ofertas não te pertence. Pertence à obra de Deus. E quem mexe com Deus certamente pagará um preço. A Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas eu não me refiro só à questão da igreja. Cuidado no trabalho. Cuidado. Às vezes alguém te faz uma proposta para que você facilite alguma coisa lá dentro, para que essa pessoa tenha vantagens indevidas. Isso é um perigo. Afaste-se da cobiça. Cobiçar algo que você não pode ter. Colocar a mão no chapéu onde não alcança, já diziam os antigos. Nós que somos servos de Deus, temos que pedir a Deus que nos ajude a sermos fiéis em tudo. Uma boa postura, um bom comportamento está sendo avaliado por todos. Eu me lembro que, certa feita, eu fui trabalhar em uma loja de sapatos aqui em Salvador. E eu acredito que naquele dia o gerente estava me testando, Adonias. Por quê? Ele me deu um valor alto para ir comprar um espelho que não custava nem R$10 na época. Eu peguei aquele valor, ele me deu mais ou menos R$100, irmão. E isso lá nos anos de 2000, 2001. E eu fui comprar aquele espelho que ele solicitou. Mas quando eu cheguei lá, eu pedi para que o dono da loja me desse a nota fiscal e o troco. E o espelho custou R$8,99. Naquela época a gente ainda tinha a moeda de 1 centavo. E eu me lembro que eu pedi ao dono daquela loja, eu queria que o senhor me desse esse 1 centavo também. E quando eu voltei para a loja, entreguei o espelho para o gerente da mesma, entreguei a nota fiscal, entreguei o troco, aquele 1 centavo, ele olhou para mim e me disse, não precisava. Eu não sei se precisava, mas não era meu. O meu papel foi devolver aquilo que eu recebi. Isso demonstra a nossa honestidade. Jovem, você está na faculdade, você está na escola, está sendo observado. No trabalho, pela mesma forma. Esse princípio bíblico, se você mantiver, tenha certeza que a tua vida pessoal também será abençoadíssima. Isso mesmo, abençoadíssima. Porque o Deus que está te vendo no secreto, Ele vai te recompensar em público. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção! Além do mais,
este diácono precisa ser marido de uma mulher só. O contexto que o apóstolo Paulo estava tratando desse assunto, nós não podemos esquecer que havia uma aprovação à poligamia. Mas a preocupação do apóstolo Paulo não era só com a poligamia. Sim, a poligamia estava lá bem latente, mas Paulo tem uma preocupação quanto ao divórcio. Ora, alguns irmãos estavam divorciando por qualquer questão. A mulher ficou um pouco mais obesa, a mulher ficou magra demais, enfim, vários eram os motivos que levavam aqueles homens gregos, né, a se divorciarem. E os judeus estavam começando a querer a assumir essa doutrina demoníaca. Aí o apóstolo Paulo, sabiamente, vai falar, orientar ao jovem pastor Timóteo quanto a esta condição. Mas, além da poligamia e do divórcio, nós não podemos esquecer que a Bíblia ela dá respaldo para alguns casos, como, por exemplo, o caso do adultério, desde que já tenha sido esgotada todas as tentativas, né, de reconciliação. Então, o apóstolo Paulo faz essa recomendação que o diácono, assim como o presbítero, precisa ser marido de uma mulher só. E que, além disso, guarde o ministério da fé em uma pura consciência. O ministério da fé, irmãos, que precisamos guardar é da fé que Jesus nos salvou, Jesus nos resgatou, Jesus nos deu um banho com o seu Espírito Santo e em breve vai vir nos buscar para irmos morar no céu. Você que tem essa esperança, não perca de vista. Guarde o ministério da fé. Tenha uma pura consciência. Eu creio e acredito que uma pura consciência só pode existir mediante a palavra do Senhor. Quem ora, quem lê a palavra do Senhor, saiba que vai ser cada vez mais um obreiro aprovado. A sua consciência não vai te acusar, não vai te condenar. E quem já teve a consciência pesada por algo que fez, sabe o quanto é ruim. Então o apóstolo Paulo faz estas recomendações. Concluímos aqui o terceiro tópico da nossa segunda parte e vamos então começar a nossa terceira parte da lição. Mas antes, eu gostaria de dizer que é o momento de nós darmos uma relaxada, né? Você que está em casa, que de repente sentou aí na sua cadeira e já está numa certa condição, é bom que você agora levante, se quiser tomar uma água, dá uma respirada, nós esperamos, tá? Por enquanto, estou aguardando aqui a Donias também para parar o meu cafezinho, né? O meu Nescau, meu Deus do céu. Enquanto o nosso excelentíssimo Adonias prepara, eu quero mandar um alô aqui para os irmãos que congregam na Igreja Assembleia da Paralela. Irmã Ana, Deus abençoe a irmã Ana. Quero mandar um abraço para a Fabiane, professora de jovens, para a Lorena, para a Neila. Deus abençoe essas irmãs. Têm sido dedicadas, todos os domingos estão lá na EBD dando aula. Que bênção, como é bom poder contar com uma igreja tão abençoada. Quero mandar um grande abraço também para o pastor Gideão, que é o superintendente da nossa escola bíblica dominical, para todos os professores de EBD, lá da Paralela. Quero mandar um abraço também para o presbítero Jonas, que congrega conosco ali na Paralela, ele, seu filho Jonatas, a sua esposa. Deus abençoe grandemente esta família e todos os pastores que estão nos acompanhando, que estão participando. Você que está comentando, Deus te abençoe. Eu repito, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as próximas notificações, tá bom? E eu vou estar disponibilizando esses slides para você que está participando. Comente, deixe seu comentário, sua sugestão, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aprimorar. Eu acho que já ficou pronto, né, Andrés? Pode pegar? Rapaz, meu Deus, é forte. Esse aqui hoje é Nescau, né, Andrés? Chocolate. Chocolate? Café e leite. Mas não é com pimenta não, né? Não.
Que bênção, viu? Deus é fiel, Deus cuida dos seus. O que está escrito na caneca. Vale a pena, rapaz. Crise só se for de riso. Aproveito para dizer, dá um sorriso pra gente aí. Sorrir é bom demais, tá certo? Que maravilha. Crise só se for de riso. Esqueça os problemas, dificuldades. Pense em Cristo, que Ele vai te fazer sorrir. Tá bom? Quero mandar um alô também, um abraço para o pastor Cleovaldo, comenta a lição de adultos aqui pela CEADEB TV. Esse amigo, esse parceiro, a pastora Lucinha, como a gente brinca, que é a sua esposa, irmã Lucinha. Deus abençoe grandemente os nossos irmãos, tá? É uma bênção poder contar com a vossa amizade e eu louvo a Deus pela parceria que temos já de algum tempo. Tá certo, gente? Que bom. Mas nós vamos voltar a comentar a nossa lição, escrita pelo pastor Silas Queiroz. Tem como tema geral, sejam firmes, né? Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Maravilha. Estamos indo para a terceira parte da nossa lição, Donias. E essa terceira parte, ela já está dividida em 2 subtópicos, tá? Esse primeiro subtópico fala sobre diaconisas. Da mesma sorte, as mulheres. Alguns eruditos consideram que o apóstolo estava tratando de 3 ofícios distintos da igreja: bispos, diáconos e diaconisas. Será que, de fato, o apóstolo Paulo estava fazendo essa referência a uma mulher que fora consagrada com a imposição de mãos, como nós costumamos a fazer? Qual é o argumento que esses homens utilizam? Eles usam o texto de Romanos, capítulo 16, versículo 1, falando sobre Febe, que servia na igreja que estava em Cencreia. Eu preciso lembrar aos irmãos que a irmã Febe, que congregava em Cencreia, ela inclusive foi uma das responsáveis por encaminhar a carta do apóstolo Paulo aos romanos. Foi ela que foi a mensageira. Foi ela que teve essa incumbência de pegar esta carta das mãos do apóstolo Paulo e levar até ao Áquila e a Priscila, que estavam em Roma. A igreja em Roma estava situada, localizada lá no Monte Aventino, na casa do apóstolo Paulo e da irmã Áquila. Se você quiser saber um pouco mais, depois leia um livro chamado O Diário de Priscila. É uma boa sugestão para você que é professor, para você que é aluno de Gênio Eduardes. Muito bom esse livro. Você vai entender um pouco mais desse contexto de Romanos. Tá bom? Então, o que é que esses apologetas ou esses eruditos acreditam? Que pela expressão que o apóstolo Paulo fala de serviço, a palavra que está sendo empregada ali está se referindo a uma diaconisa. Porém, Paulo usa a palavra diáconos para se referir ao seu próprio ministério e aos seus cooperadores. A palavra que eles estão utilizando lá em Romanos 16:1 é a mesma que Paulo utiliza em 1 Coríntios, em 2 Coríntios e Colossenses. No capítulo 1, versículo 23, e no capítulo 4, versículo 7. Esta palavra tem o mesmo sentido que é utilizado para a irmã Febe. Ou seja, o que está sendo tratado aqui não é que ela fora consagrada, mas o serviço que ela fazia na igreja. O serviço de ajudar o apóstolo Paulo, o serviço que ia existindo administrativamente, ela fazia. Como é bom, irmãos, poder contar com o trabalho das mulheres. A gente não pode esquecer que as mulheres têm sido bênçãos. Elas têm nos ajudado muito no nosso ministério. Que o diga as irmãs, dirigência de oração. Tem uma tarefa abençoada. O papel que elas fazem, nós não podemos fazer vista grossa. Então, esse primeiro tópico da terceira parte da lição, se referindo às diaconisas, o mais entendido é que Paulo não estava se referindo a alguém que fora consagrado, mas alguém que servia a igreja, a mesa, né? E o segundo tópico da terceira parte, esposa dos diáconos. Além da interpretação
de que as referências às mulheres em 1 Timóteo 3,11 seriam as diaconisas, há outras duas linhas de entendimento. Tá? Então, nós já falamos daquela que alguns eruditos acreditavam que Febe tinha sido consagrada, que era uma diaconisa, pelo termo que é utilizado, mas, além daquela linha de entendimento, existem mais duas. Uma que considera que Paulo estava se referindo às mulheres de forma geral, e de fato, eu repito, o próprio Jesus, no seu ministério, algumas mulheres ajudaram muito, a sua mãe Maria, a Marta, né, lá de Maria Madalena, a Marta, a irmã de Lázaro, né? Então, todas essas mulheres ajudaram muito a Cristo, e o apóstolo Paulo não foi diferente. Nós temos aqui a Priscila, a esposa do Áquila, né, que ajudou muito. Nós temos aqui a própria Febe, nós temos a Loide e a Eunice, a mãe e a avó do próprio Timóteo, que também ajudou muito o ministério do apóstolo Paulo. E mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela vida das nossas irmãs. O trabalho de maestria, de regência, o trabalho da escola bíblica dominical seria praticamente impossível sem a força-tarefa das mulheres. Elas dão um toque muito especial, Donias, ao nosso ensino, ao conteúdo que nós estamos aplicando nas classes de aula da escola bíblica dominical. E a outra corrente, né, fala que estava se dirigindo às esposas dos diáconos, que é a que eu acredito. Quando o texto que é utilizado pelo apóstolo Paulo referindo quanto às mulheres, eu também entendo que está se referindo às esposas dos diáconos. Por quê, pastor Gerson? Porque assim como o diácono precisa ter uma conduta ilibada, uma vida, uma postura exemplar, a esposa também tem. Vejamos, imagine que um diácono, um presbítero, um pastor, a sua esposa não é cristã, é uma ímpia. Com qual autoridade o pastor, o diácono, o presbítero vai aconselhar uma irmã da igreja? Certamente ele será confrontado porque a sua esposa não é crente, não faz parte, não professa a mesma fé. Então, ao que tudo indica, e o que é mais aceito, é que aqui estava se referindo às esposas dos diáconos. Elas precisavam não ser maldizentes, elas não poderiam ser mulheres neófitas, que falavam demais, que davam mau testemunho. Uma esposa de um diácono, de um presbítero, precisa ter um bom comportamento, um bom testemunho, um bom conselho. Afinal de contas, o pastor do seu ministério precisa de uma boa esposa para que possa lhe auxiliar. Finalizamos, irmãos, visto que a palavra grega presente no texto, ginaicas, pode ser interpretada tanto como mulheres quanto esposas. Então aqui a gente consegue arrematar esse assunto dizendo: nós, da Igreja Assembleia de Deus, não consagramos mulheres porque não temos o respaldo bíblico. Mesmo assim, não significa dizer que o trabalho das mulheres não é um trabalho importante para a nossa igreja. Deus continua abençoando você, mulher, que é professora de EBD, que é líder de jovens, que é líder de adolescentes, que é líder do DEPIN, que tem ajudado muito nesse trabalho infantil. Só a eternidade irá recompensar a cada uma de vós. Chegamos então ao final da nossa lição, a conclusão. E a conclusão, Paulo conclui as suas instruções aos diáconos, enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. Continue desempenhando o seu papel com afinco, com dedicação, orando, buscando, falando com Deus. Seja fiel ao seu pastor, seja temente a Deus. Procure ajudar o seu pastor em todas as áreas da igreja. Você vai ser recompensado pelo dono da obra. Que Deus nos abençoe. Esta é a nossa sexta lição, que estamos chegando ao final dela. Eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a sua companhia, te pedindo que divulgue a nossa aula.
chame mais um companheiro, mais alguém que também é professor, para estar participando do nosso bate-papo aqui, especial, a respeito da nossa lição, esse comentário. Meu desejo é que o Senhor te abençoe poderosamente. Deus abençoe os nossos professores, Deus abençoe os nossos alunos e semana que vem estaremos aqui novamente com mais um comentário. Repito, nós vamos deixar aqui o link para que você possa baixar os slides desta aula e você já pode compartilhar com um amigo, com um irmão, porque vai ser bênção, certo? Deus abençoe, um grande abraço. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.